Os países mencionados no livro do Apocalipse incluem os Estados Unidos, a Rússia e a China. China, com sua população superior a 1,4 bilhões de pessoas, é o segundo país mais populoso do mundo, apenas atrás da Índia. Isso representa 17,4% de toda a população global. A China cobre uma área equivalente a 5 fusos horários e faz fronteira com 14 outros países. Muitos se perguntam se esse vasto e significativo país é mencionado no Apocalipse. Diante de manchetes como China, a próxima superpotência, é compreensível que se pense que esta nação possa ter um papel importante na Bíblia. Contudo, a resposta é negativa. A Bíblia não menciona explicitamente a China. No entanto, há uma figura no livro do Apocalipse que muitos acreditam se referir à China. E essa figura é o Rei do Oriente. Encontramos esses reis do Oriente em Apocalipse 16:12. Então o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso. Além disso, como Jesus interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido que saem da boca do dragão. Da besta e do falso você vai aprender para reunir os reis de todo o mundo para a mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos. A secagem do rio Eufrates não é um evento de maneira profunda, mas parece fazer parte de um plano divino que leva ao Armagedon. O termo você estará investindo tem sido amplamente debatido ao longo da história cristã. Não perca essa oportunidade única. Usa muitos símbolos e suas profecias podem ser difíceis de entender, levando a diferentes interpretações. A frase Reis do Oriente tem sido analisada sob diversas perspectivas, incluindo a dos 7 julgamentos das taças, que são os mais intensos e severos entre os períodos de tribulação descritos no Apocalipse. Estes julgamentos finais são tão graves que, se continuassem, poderiam destruir toda a vida na terra. Marcos 13, 19 a 20. Durante a tribulação, a secagem do rio Eufrates ocorre como um sinal significativo, preparando o caminho para o movimento de exércitos massivos do Oriente, que podem incluir países como China, Índia e Japão, que se deslocariam para o Ocidente assim que o Eufrates se tornasse uma estrada. Existe muita especulação sobre quais países poderiam enviar esses exércitos. E alguns acreditam que essa movimentação possa estar ligada a um líder global, o Anticristo, que residiria na Europa. No fim, esses exércitos se unirão contra Deus e os reis da terra se reunirão no lugar chamado Armagedon. A crescente influência e capacidades militares da China realmente a tornam um ator importante no cenário global. As ações da China em várias regiões têm levado muitos a especular sobre seu papel potencial em cenários geopolíticos futuros, incluindo profecias sobre o fim dos tempos. No entanto, algumas pessoas acreditam que a batalha descrita em Apocalipse pode se referir à China. Elas citam Apocalipse 9:16, que fala de um exército de 200 milhões. E alguns relatórios indicam que a China poderia ter um exército desse tamanho. No entanto, há problemas com essa interpretação. Primeiro, Apocalipse 9 não menciona um exército do Oriente, mas sim um exército demoníaco que destrói 1/3 da humanidade, e os cavalos que eles montam não são reais. Além disso, a batalha de Apocalipse 9 ocorre após o 6º julgamento das trombetas, enquanto a batalha com os reis do Oriente em Apocalipse 16 acontece após o 6º julgamento das taças, provavelmente cerca de 3 anos e meio depois. No final, muitas nações, incluindo a China, tentarão conquistar outras, mas a principal batalha será contra Deus. A tribulação será um tempo de grande conflito e desastres, mas devemos lembrar que, conforme Salmos 2:2-6, Deus está no controle de tudo. Os reis da terra podem se levantar e os governantes podem conspirar contra o Senhor e seu ungido.
Mas Deus, que está entronizado nos céus, zomba da sua rebelião e os desafia com seu profundo desagrado, declarando que ele já ungiu e firmou seu rei sobre o Monte Sião, sua montanha santa. Quanto ao país chamado Quidum, mencionado em Isaías 23, o nome pode se referir tanto à ilha de Chipre quanto à nação da China. Os primeiros habitantes de Chipre, que deram esse nome à ilha, eram ancestrais dos chineses, conforme relatado pelo historiador judeu Joséfo. Ele conta que alguns descendentes de Jafé, como as famílias de Gomer e Toá, viveram inicialmente no sul. Os países mencionados no livro do Apocalipse incluem locais de grande relevância na profecia bíblica, como os Estados Unidos, a Rússia e a China. A China, com sua população superior a 1,4 bilhões de pessoas, é o segundo país mais populoso do mundo, apenas atrás da Índia, e representa 17,4% da população global. A China cobre uma área equivalente a 5 fusos horários e faz fronteira com 14 países. Com um papel central no comércio global, muitos se perguntam se este vasto e vital país é mencionado no Apocalipse. Embora a Bíblia não faça uma referência direta e explícita à China, muitos acreditam que o Rei do Oriente, mencionado em Apocalipse 16, poderia ser uma alusão à China. Em Apocalipse 16, 12 a 16, encontramos uma profecia sobre a secagem do rio Eufrates, o que permitirá a chegada dos reis do Oriente. Esses reis, provenientes de uma vasta região a leste, incluem países como China, Índia e Japão, que poderiam se mover rapidamente para o ocidente quando o Eufrates secar e se tornar uma estrada. O texto descreve como os reis do Oriente irão se reunir para uma grande batalha, conhecida como Armagedon. Essa batalha é prevista para ocorrer no final dos tempos e está ligada a um conflito colossal que será conduzido por um líder global conhecido como o Anticristo, que deve surgir na Europa e estabelecer um acordo de paz com Israel. O livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, menciona Gog e Magog, que são frequentemente associados à Rússia. Esses capítulos falam de uma invasão massiva vindo do norte que atingirá Israel como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem. Esta invasão ocorrerá nos últimos dias, quando Israel estiver seguro e restaurado, após um período de paz. A profecia descreve uma grande batalha e um ataque planejado por Gog e seus aliados, que seriam derrotados por Deus. Gog, líder da terra de Magog, não atuará sozinho. Ele será acompanhado por várias nações que acreditam estar no controle. Muitos estudiosos da Bíblia sugerem que Gog pode representar a Alemanha e Magog, a Turquia. Esses países, com a ideia de conquistar e destruir Israel, se enfrentarão a um Deus furioso que intervirá com grandes desastres naturais, como terremotos e tempestades de fogo e enxofre. Em Ezequiel 38, 19 a 23, Deus promete um terremoto devastador na terra de Israel e uma série de catástrofes naturais para derrotar os invasores. As nações envolvidas serão assoladas e a destruição será total. Em Ezequiel 39, versículo 1 a 6, Deus continua a profecia contra Gog e seu exército, prometendo a completa aniquilação da aliança dos invasores, com a destruição de suas tropas e a profanação de seus corpos pelas aves e animais selvagens. Portanto, enquanto a Bíblia não menciona explicitamente a China ou a Rússia, os textos de Apocalipse e Ezequiel são interpretados por muitos como referências a essas potências, com profecias sobre invasões e batalhas finais que podem envolver esses países. A intervenção divina descrita nessas passagens é uma afirmação clara do controle de Deus sobre os eventos finais e a justiça que será feita. Em Israel, Deus também enviará fogo para consumir completamente a terra de Magog,
conforme descrito em Ezequiel 39, 7 a 15. Nesse cenário, Deus promete manifestar seu nome sagrado no meio de seu povo, Israel, e não permitirá que seu nome seja profanado novamente. Os povos conhecerão o Senhor como o Santo em Israel, e o que está por vir será cumprido conforme prometido por Deus. Nesse dia, os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão as armas, como escudos, lanças, arcos e flechas. E essas armas servirão como combustível por 7 anos. Assim, não será necessário buscar madeira nos campos ou nas florestas, pois os armamentos serão suficientes para essa finalidade. Deus também se vingará dos que haviam saqueado Israel, devolvendo-lhes o mesmo tratamento. Em relação ao sepultamento dos mortos, Deus promete fornecer um local específico para Gog, na terra de Israel, no vale dos que passam a leste do mar. Esse local será um obstáculo para os viajantes, pois Gog e suas tropas serão enterrados ali. A região será chamada de Vale de Ramon-Gog, e durante 7 meses, a casa de Israel realizará o sepultamento para purificar a terra. Todo o povo participará dessa tarefa e será um processo que trará reconhecimento no dia em que Deus for glorificado. Serão designadas equipes para percorrer a terra e enterrar os corpos restantes, e ao final de 7 meses, essas equipes farão uma nova busca para garantir que todos os ossos sejam marcados e sepultados no vale de Ramon-Gog. Israel terá combustível suficiente para os próximos 7 anos, e equipes especiais se encarregarão de localizar e enterrar qualquer corpo deixado para trás. Ezequiel 39, 16 a 18 descreve uma grande festa sacrificial, onde Deus convoca aves e animais selvagens para um banquete que ocorrerá nas montanhas de Israel. Esses animais comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, de cordeiros, cabritos e bois. A previsão em Ezequiel é semelhante à encontrada em Apocalipse 19, 17 a 18, que também fala de um grande banquete, mas os eventos descritos são distintos. Enquanto Apocalipse trata da batalha de Armagedon, Ezequiel fala sobre uma invasão que ocorre antes do milênio. Embora haja semelhanças, os eventos são diferentes. Em Apocalipse 28 a 9, Gog e Magog reúnem seus exércitos de todo o mundo após o milênio, enquanto em Ezequiel a invasão ocorre antes desse período. Em Ezequiel 39, 19 a 29, Deus promete um banquete para os animais e pássaros que comerão até se fartar e beberão até se embriagar com a carne e o sangue dos guerreiros e dos homens de guerra. Deus restaurará a glória de Israel entre as nações, e todas verão seu julgamento e a sua mão sobre elas. A casa de Israel reconhecerá o Senhor, seu Deus, a partir daquele dia. E as nações saberão que Israel foi levado cativo devido à sua iniquidade e infidelidade a Deus. No entanto, Deus promete restaurar os cativos de Jacó e ter misericórdia de toda a casa de Israel, sendo zeloso pelo seu nome sagrado. Após sofrerem vergonha e deslealdade, e depois de serem trazidos de volta das terras inimigas, o Senhor se santificará diante das nações, mostrando que Ele é o Senhor, que enviou Israel ao cativeiro, mas também trouxe de volta a sua terra. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, revela a história de Israel, desde o passado até o futuro. As profecias em Ezequiel 38 e 39 falam sobre o futuro de Israel, especialmente após a rejeição e crucificação de Jesus. O plano de Deus foi temporariamente adiado, e agora vivemos o tempo dos gentios, mas logo o tempo de Israel voltará. Deus promete que, no fim dos tempos, Israel será salvo e o Espírito será derramado sobre eles. Zacarias se refere a isso como o espírito de graça e súplica.
Quando Israel reconhecer Jesus, Deus fará uma obra especial em seus corações. Hoje, muitos não veem claramente o futuro, mas podemos e devemos orar pela paz de Jerusalém e compartilhar a mensagem de Jesus com nossos amigos judeus, pois Romanos 10 e 10, 2 a 13 ainda é válido para os judeus. No fim dos tempos, o anticristo fará um pacto de paz de 7 anos com Israel. Embora muitos interpretem conflitos ao redor de Israel como sinais do fim dos tempos, é importante lembrar que isso não necessariamente indica a proximidade do fim. Israel sempre enfrentou conflitos com diversos povos, e a Bíblia afirma que esses sofrimentos persistirão até o retorno de Jesus. O sofrimento de Israel pode continuar, mas isso não significa que o fim do mundo esteja próximo. A Bíblia prevê um período de grande tribulação, conhecido como a Grande Tribulação, e o tempo de angústia de Jacó. O anjo Gabriel alertará sobre esses eventos futuros. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos a previsão de que o anticristo estabelecerá um pacto firme e irrevogável com muitos por um período de 7 anos. No entanto, no meio desse período, ele interromperá os sacrifícios e as ofertas de cereais por 3 anos e meio. No lugar do templo, surgirá alguém que causará desolação, até que a destruição final, decretada por Deus, seja derramada sobre aquele que causa terror. Esse pacto pode envolver promessas de amizade ou de ajuda contra qualquer nação que tente atacar Israel, mas na prática, o anticristo impedirá a adoração a Deus, impondo uma nova forma de culto que profana o templo. No Evangelho de Mateus 24:15, aprendemos que um ídolo terrível será colocado no templo, provavelmente sendo exigido que seja adorado. Alguns acreditam que Asa refere-se a uma parte do templo. Mateus 24:15 nos alerta: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fugiam para os montes. Esse ídolo, que provocará uma grande desolação, será o símbolo do anticristo, que perseguirá e destruirá aqueles que se recusarem a adorar a imagem, até que o castigo determinado para a terra arruinada se complete. No final da 70ª semana, conhecida como a Grande Tribulação, haverá intensa perseguição. O governante romano, descrito como aquele que causa devastação, será lançado no lago de fogo, conforme a decisão de Deus. Este futuro príncipe firmará um pacto de 7 anos com Israel, concluindo a profecia das 70 semanas para Jerusalém e o povo judeu. Jesus chamou isso de abominação da desolação e afirmou que seria um sinal crucial da grande tribulação. O apóstolo Paulo também abordou a adoração de ídolos em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, alertando: ninguém, de modo algum, vos engane. Pois não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, assenhoreando-se do templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo será alguém que se opõe a Cristo e tentará tomar o seu lugar. A palavra anticristo vem do grego Christos, que corresponde ao hebraico Messias. Portanto, anticristo significa contra o Messias. João descreve o anticristo como alguém que atrai e fascina muitos, mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia. Enquanto Jesus era conhecido por sua bondade e verdade, o anticristo será o oposto, caracterizado por mentiras e engano. Ele se apresentará como um ser impressionante e bem-sucedido, com a aparência de um anjo de luz, mas na realidade será um falso Messias. Ainda que o anticristo final ainda não tenha se manifestado, já vemos indícios e menores exemplos dele, chamados de anticristos com letras minúsculas.
Embora frequentemente chamemos esse futuro líder mundial de anticristo, a Bíblia lhe dá vários nomes, como o homem da iniquidade e o filho da perdição. No fim dos tempos, um governante muito poderoso surgirá e governará sobre os povos, representando o ápice do mal. À medida que nos aproximamos do fim, os sinais da influência desse anticristo se tornarão mais evidentes. A besta que será adorada mundialmente não deve ser confundida com Satanás, que é representado como um dragão em Apocalipse 12, 9. A besta será distinta de Satanás, que é descrito como o grande dragão e serpente antiga, lançado à terra com seus anjos. O anticristo começará como um líder local e se tornará um líder global, brutal e eventualmente agirá como um deus. Ele fará um pacto de 7 anos com Israel e muitos judeus retornarão em grande número para a terra prometida. Conforme está escrito em Ezequiel 34, 11 a 13, Deus promete buscar seu rebanho e reunir os dispersos, trazendo-os de volta à sua terra e cuidando deles durante o milênio. Isso demonstra como Deus cuida de suas ovelhas, cumprindo suas promessas. Finalmente, a reconstrução do templo em Jerusalém é uma parte crucial da profecia. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, Paulo explica que o dia do Senhor não virá antes que haja uma grande apostasia e a revelação do homem da iniquidade, que se oporá a Deus e se assenhoreará do templo de Deus, proclamando-se Deus. A Bíblia prevê que o anticristo realizará seus atos blasfemos no meio da grande tribulação. Para que isso aconteça, um templo precisa ser reconstruído no local onde hoje se encontra a cúpula da rocha. A situação atual e os eventos futuros serão um reflexo dos tempos difíceis que virão, com a restauração de Israel e a manifestação do anticristo desempenhando papéis centrais nesse cenário apocalíptico. Algumas crenças afirmam que a construção do templo marcará o início dos tempos finais. De acordo com essas ideias, o anticristo governará e a igreja já terá sido arrebatada quando o templo for construído, com a primeira parte da tribulação já tendo passado. No entanto, ainda haverá oportunidade para que as pessoas se voltem para Cristo em busca de salvação. No livro de Apocalipse, o apóstolo João também testemunha a visão desse templo. Em Apocalipse 11:1, ele relata: "Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram." João foi instruído a medir o templo e o altar e a contar os adoradores, o que simboliza a preservação do que é sagrado. Ele foi orientado a não medir o pátio externo, onde se encontram os gentios, pois este seria profanado por outras nações durante a última parte da tribulação, que durará 42 meses. Em Lucas 21:24 está escrito: "E cairão à espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os tempos dos gentios." O templo mencionado aqui será o que estará em Jerusalém durante a tribulação. Contar os adoradores pode indicar que Deus protegerá alguns indivíduos para si mesmo, e o altar representa a forma como eles chegarão a ele por meio do que Cristo fez na cruz. Durante o reinado milenar de Jesus, o mundo e Israel reconhecerão finalmente Jesus como o Messias. Em Zacarias 12:10, lemos: "Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como se pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. O Senhor Jesus Cristo, que é Jeová, é aquele que foi ferido. O lamento por um filho unigênito é a forma mais profunda de dor para um israelita. Israel será regenerado, restaurado e reunido.
Em Jeremias 33:8, Deus diz: Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com a qual pecaram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados, com os quais transgrediram contra mim. Em Ezequiel 11:17, Deus afirma: Portanto, assim diz o Senhor Deus: reunirei vocês dos povos e os ajuntarei das terras para onde foram dispersos, e lhes darei a terra de Israel. Deus promete restaurar o relacionamento rompido com Israel e reunir os dispersos de volta à terra prometida. Ele lhes dará um espírito novo e animado. Em Ezequiel 11:18-19 está escrito: Quando voltarem lá, removerão de lá todas as suas abominações e todos os seus ídolos repugnantes. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei o coração de pedra de sua carne e lhes darei um coração de carne, que seja sensível à minha palavra. A promessa de obedecer aos mandamentos de Deus se cumprirá durante o reinado milenar de Jesus. Quando Israel retornar à fé e receber um novo coração, este coração será moldado para refletir o coração de Deus. Deus nos deu a liberdade de escolher, o que significa que podemos fazer escolhas erradas, como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Deus deseja que escolhamos amá-lo e servi-lo, mas quando não seguimos a Deus, nossos corações se tornam duros. Deus diz que corações rebeldes são como pedras. Um coração de pedra dificulta o arrependimento, o amor a Deus e a satisfação dele. Em Romanos 11:26, lemos: E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o libertador e afastará de Jacó as impiedades. Isso não significa que cada pessoa será salva, mas refere-se à eleição divina, na qual Israel é amado por causa dos pais, e os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Os 144 mil são mencionados pela primeira vez em Apocalipse 7:4. E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. O livro de Apocalipse faz 3 referências a esse grupo de 144 mil. Em Apocalipse 14:1, descreve-os como estando com o Cordeiro no Monte Sião, com o nome de Deus escrito em suas testas. A terceira referência fala deste grupo cantando diante de Deus e afirma que ninguém pode aprender essa canção, exceto os 144 mil que foram redimidos da terra. Para entender quem são essas pessoas, é necessário responder a algumas perguntas básicas. Quando os 144 mil são selados? No livro de Apocalipse, esse grupo é mencionado após a abertura dos 6 selos, cada um trazendo miséria e destruição aos habitantes da terra. Esses eventos incluem a aparição dos 4 cavaleiros representando falsos profetas, guerra, fome e peste, seguidos por uma inquisição religiosa que resulta na morte de fiéis e sinais celestiais. Jesus profetizou esses eventos no discurso do Olival, que ocorrerá devido ao mau governo da humanidade e aos esforços de Satanás para destruir a humanidade. Jesus descreveu esse tempo como uma grande tribulação, como nunca antes vista desde o início do mundo. E a menos que aqueles dias sejam abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. Mateus 24:21-22. De acordo com o livro de Apocalipse, o selamento dos 144 mil ocorrerá após a tribulação e antes da ira de Deus. Em Apocalipse 7:1-3, é explicado que os 4 anjos prontos para trazer punição à terra são instruídos a não causar dano até que esse grupo específico de pessoas seja selado. Esses textos indicam que os 144 mil serão indivíduos que sobreviverão à grande tribulação, e não santos fiéis que viveram e morreram em eras anteriores.
Nos últimos dias, muitas pessoas irão a Jerusalém para adorar a Deus. Em Miqueias 4:2, encontramos uma profecia interessante. E muitas nações virão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Para entender quando essa profecia se cumprirá, é importante identificar o contexto em que foi escrita. Quando os profetas do Antigo Testamento se referem aos últimos dias, geralmente se referem ao período da tribulação ou ao milênio. Em Miqueias 4, o foco muda do tema do julgamento no capítulo anterior para um tema de futuras bênçãos em Jerusalém, onde Deus mesmo reinará. Miqueias 4:3 corresponde ao reino milenar, durante o qual o Messias reinará do seu trono em Jerusalém. Miqueias 4:2 ensina que, durante o milênio, pessoas de muitas nações virão ao monte do Senhor, referindo-se a Sião ou Jerusalém. Pessoas de todo o mundo virão ao templo, à casa do Deus de Jacó, para aprender a lei de Deus e segui-la. Vale ressaltar que o fato de pessoas de todo o mundo viajarem para Jerusalém não significa necessariamente que todos serão obrigados a fazê-lo durante o milênio. É mais provável que as pessoas possam adorar ao Senhor de qualquer lugar ao redor do globo. A profecia de Miqueias enfatiza que o reino milenar será composto por indivíduos de várias culturas e etnias. Há algumas crenças que afirmam que a construção do templo em Jerusalém marcará o início dos últimos tempos. A ideia é que, com a construção do templo, o anticristo começará a governar e a igreja já terá sido arrebatada. Nesse cenário, a primeira parte da grande tribulação já terá passado, mas ainda haverá tempo para que as pessoas se voltem para Cristo e busquem a salvação. No livro de Apocalipse, João também faz referência a esse templo. Em Apocalipse 11:1, ele descreve uma visão em que lhe é dado um bastão de medir e alguém lhe ordena que suba e meça o templo de Deus, o altar de incenso, e conte aqueles que adoram nele. João foi instruído a medir o templo e o altar e contar os adoradores, o que simboliza a proteção divina sobre esses indivíduos. No entanto, ele foi orientado a não medir o pátio exterior, onde estão os gentios, pois esse lugar será pisoteado por outras nações durante a última parte da tribulação, que durará 42 meses, conforme mencionado em Lucas 21:24. O templo em questão é o que estará em Jerusalém durante a tribulação. Contar os adoradores pode indicar que Deus reservará alguns para si, e o altar representa o meio pelo qual as pessoas se aproximarão de Deus, que é através do sacrifício de Cristo na cruz. Além disso, haverá um momento em que todo o mundo e Israel reconhecerão Jesus como o Messias. Em Zacarias 12:10, está escrito que Deus derramará sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplica. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como se chora por um filho único. Esse lamento profundo refletirá a tristeza mais intensa, que é comparada à dor de um pai que perde seu primogênito. O Senhor Jesus Cristo, também conhecido como Jeová, é o que foi transpassado, e a tristeza por um filho único representa a forma mais profunda de sofrimento para um israelita. Israel passará por um processo de regeneração, restauração e reunião, conforme prometido em Jeremias 33:8 e Ezequiel 11:17. Deus promete purificar o povo de toda a sua maldade e perdoar seus pecados. Ele reunirá os israelitas das nações onde foram dispersos e devolverá a terra de Israel a eles. Em Ezequiel 11, Deus fala sobre trazer o povo de volta à sua terra, prometendo restaurar a relação quebrada e dar a eles um espírito renovado. Em Ezequiel 11:18 a 19,
Deus promete remover todas as abominações e dar ao seu povo um novo coração e um novo espírito, substituindo o coração de pedra por um coração de carne, sensível à sua presença. Durante o reinado milenar de Jesus, a promessa de obedecer aos mandamentos de Deus será cumprida. Quando Israel retornar à fé e receber um novo coração, a humanidade poderá refletir a essência do coração de Deus. Deus nos deu a liberdade de escolha, o que significa que podemos fazer escolhas erradas, assim como Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden. Deus deseja que escolhemos amá-lo e servi-lo. Quando escolhemos não seguir a Deus, nossos corações, que foram feitos para se conectar com Ele, tornam-se endurecidos. Deus descreve os corações rebeldes como corações de pedra, que dificultam o arrependimento, o amor por Deus e a alegria em agradá-lo. Em Romanos 11:26, é dito que naqueles dias toda Israel, isto é, todos os judeus com fé pessoal em Jesus como Messias, serão salvos. Isso não significa que cada pessoa será salva, mas que a eleição será feita com base no amor de Deus pelos pais. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, como descrito em Romanos 11:29. Os 144.000 são mencionados pela primeira vez em Apocalipse 7:4. João ouve que 144.000 foram selados, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. O livro de Apocalipse faz 3 referências a este grupo de 144.000. Em Apocalipse 14:1, eles são descritos como estando com o Cordeiro no Monte Sião, com o nome de Deus escrito em suas testas. Em outra referência, eles são vistos cantando diante de Deus, e ninguém mais pode aprender essa canção, exceto os 144.000 que foram redimidos da terra. Para entender quem são essas pessoas, é necessário responder a algumas perguntas básicas. Quando os 144.000 são selados, no livro de Apocalipse, esse grupo é mencionado após a abertura dos 6 selos, cada um trazendo miséria e destruição à terra. Esses eventos incluem o aparecimento de 4 cavaleiros representando falsos profetas, guerra, fome e pestilência, seguidos por uma inquisição religiosa que resulta na morte de fiéis. Jesus profetizou esses eventos, que ocorrerão devido ao mau governo da humanidade e aos esforços de Satanás para destruir a humanidade. Em Mateus 24:21-22, Jesus descreve esse período como uma grande tribulação, que não teve nem terá igual. Caso esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. De acordo com o livro de Apocalipse, o selamento dos 144.000 ocorrerá após a tribulação e antes da ira de Deus. Em Apocalipse 7:1-3, os 4 anjos que estão prontos para trazer punição à terra são instruídos a não causar dano até que esse grupo específico tenha sido selado. Esses textos indicam que os 144.000 serão indivíduos que sobreviverão à grande tribulação, não sendo santos fiéis que viveram e morreram em eras passadas. Nos últimos dias, muitas pessoas irão a Jerusalém para adorar a Deus. Em Miqueias 4:2, há uma profecia interessante sobre pessoas de todo o mundo indo a Jerusalém para aprender sobre Deus. A profecia diz que muitas nações virão e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos e andemos em seus caminhos. A lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Para entender quando essa profecia será cumprida, é importante identificar o contexto em que foi escrita. Quando os profetas do Antigo Testamento se referem aos últimos dias, geralmente estão falando do período da tribulação ou do milênio. Em Miqueias 4, o foco muda do tema do julgamento para as bênçãos futuras em Jerusalém, quando Deus reinará pessoalmente.
Miqueias 4:3 corresponde ao reino milenar, durante o qual o Messias reinará de seu trono em Jerusalém. Durante o milênio, pessoas de muitas nações virão ao monte do Senhor, uma referência a Sião ou Jerusalém. Elas virão ao templo, à casa do Deus de Jacó, para aprender a lei de Deus e segui-la. É importante observar que o fato de pessoas de todo o mundo viajarem a Jerusalém não significa necessariamente que todos serão obrigados a fazê-lo durante o milênio. É mais provável que as pessoas possam adorar ao Senhor de qualquer lugar ao redor do globo. A profecia de Miqueias enfatiza que o reino milenar será composto por indivíduos de diversas culturas e nacionalidades que servirão ao rei. Essa previsão é um prenúncio da grande comissão de Jesus Cristo, que é fazer discípulos de todas as nações, como registrado em Mateus 28:18-20. Jesus disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos." Embora o interesse atual em visitas à Terra Santa possa ser valioso e fortalecer a fé dos crentes, ele não atende à profecia de Miqueias 4:2. O estabelecimento do milênio exigirá mais do que turistas e agentes de viagem. Será necessário que o Senhor se manifeste em poder e grande glória, conforme Lucas 21:27, para estabelecer seu trono, consolar seu povo, como descrito em Isaías 51:3, e promover a paz mundial, como em Miqueias 4:3. A paz mundial será estabelecida quando as nações transformarem suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras, indicando que os instrumentos de guerra se tornarão ferramentas de agricultura. Na época do milênio, a paz e a justiça prevalecerão. Após esse período, Deus destruirá a terra e criará uma nova, onde a nova Jerusalém descerá do céu, adornada como uma noiva para seu noivo. Esta cidade será a capital da nova criação, e Deus habitará entre seu povo na nova criação. Toda tristeza, dor e desapontamento desaparecerão. Apocalipse 21:7 declara: "Ao vencedor darei estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho." Cada pessoa salva viverá na nova criação, mas o cristão plenamente comprometido com a causa de Cristo receberá uma recompensa ainda maior. E Deus, a nova terra, terá Jerusalém como sua capital, que será adornada com a glória de Deus. Esta cidade resplandecerá com um brilho que supera o de um diamante lapidado. A principal rua da cidade será feita de ouro puro, e cada uma das 12 portas será de uma única pérola. Isso é a origem da ideia de que em nossa morada eterna haverá ruas de ouro, em vez de asfalto ou cimento, mas sim ouro puro. Em Apocalipse 21:22, João menciona que não haverá templo na Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Durante a tribulação e o milênio, Jerusalém terá um templo, mas a Nova Jerusalém não precisará de uma representação física da presença de Deus, pois a sua presença direta será constante e visível. A cidade não necessitará do sol ou da lua para iluminar-se, pois a glória de Deus será a sua luz e o Cordeiro será a sua lâmpada. A presença de Deus substituirá facilmente o sol, pois o Senhor possui um poder e uma radiação infinitamente maiores. Além disso, como não haverá mais noite, os corpos glorificados dos crentes não precisarão descansar e nunca se cansarão. O tédio também não será uma preocupação. Na nova terra, as nações e os reis funcionarão em um contexto nacional, trazendo sua glória e honra para a cidade. A Nova Jerusalém será o auge das vidas de todos os habitantes da terra,
e a sua magnificência será incomparável. A pergunta surge: será que os Estados Unidos estão mencionados no livro de Apocalipse? Se procurarmos uma referência explícita e direta, a resposta é não. A Bíblia não menciona especificamente os Estados Unidos da América. No entanto, há uma nação no livro de Apocalipse que muitos acreditam representar os Estados Unidos, e essa nação é a Babilônia. O Antigo Testamento contém 15 livros proféticos, enquanto o Novo Testamento tem apenas um, Apocalipse. João, um dos apóstolos de Jesus, escreveu este livro enquanto estava em Éfeso, onde ele e Maria, a mãe de Jesus, viveram e foram sepultados. Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, quando o imperador Domiciano exigia que todos queimassem incenso para César uma vez por ano, no dia do Senhor. As pessoas tinham que se apresentar diante de um altar, levantar as mãos e dizer: César é Senhor. Esse era um grande problema para os primeiros cristãos que acreditavam que Jesus era o Senhor. Eles não podiam dizer César é Senhor sem enfrentar punições severas. O livro foi escrito para orientar aqueles dispostos a morrer por sua fé, pois a palavra mártir inicialmente significava testemunha, mas logo passou a referir-se a alguém que morria por sua fé em Jesus. João escreveu Apocalipse de uma forma que difere dos evangelhos e das cartas que ele também escreveu. O livro foi dado a João por um processo complexo. Deus Pai deu a revelação a Jesus, que a transmitiu a um anjo, e o anjo, por sua vez, passou a mensagem a João, que a registrou para todas as igrejas. Nenhum outro livro da Bíblia foi dado de forma tão intricada. João escreveu tudo o que viu e ouviu. Às vezes, o anjo o lembrava de registrar cada detalhe. Em suas visões, João foi levado ao céu 11 vezes, onde ouviu vozes e coros e teve que anotar tudo. Apocalipse é um livro notável que trata de um evento principal, o retorno de Jesus Cristo à Terra, mencionado 318 vezes mais do que qualquer outra previsão na Bíblia. O livro explica o que acontecerá antes, durante e depois do retorno de Jesus. Nele, também se descreve a queda de Babilônia, com os capítulos 17 e 18 discutindo o fim do mundo. Apocalipse apresenta duas figuras femininas principais, uma prostituta suja e uma noiva pura. Elas não são pessoas reais, mas símbolos que representam cidades. Poderíamos chamar isso de a história de duas cidades, onde Babilônia representa a cidade dos humanos e Jerusalém representa a cidade de Deus. Vamos focar primeiro em Babilônia. Apocalipse 14:8 diz: Caiu, caiu Babilônia, a grande, que fez todas as nações beberem do vinho da paixão de sua imoralidade, corrompendo-as com idolatria. Babilônia representa uma grande rebelião organizada contra Deus. Em profecia, Babilônia pode referir-se a uma cidade específica ou a um sistema religioso ou político, todos conectados com os caminhos malignos da Babilônia antiga. Quando ouvimos que Babilônia levou todas as nações à fornicação, isso se refere principalmente à fornicação espiritual, ou seja, à adoração de outros deuses. Não é surpreendente que a fornicação espiritual frequentemente se acompanhe de comportamentos imorais reais. Apocalipse 16, 19 a 21, descreve que a grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se de Babilônia, a grande, para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. Então, todas as ilhas fugiram e não foram encontradas mais montanhas. Pedras de granizo, do tamanho de um talento, caíram do céu sobre as pessoas, e estas blasfemaram contra Deus devido ao flagelo do granizo, pois o flagelo era imenso. Na Bíblia, as cidades muitas vezes são apresentadas como lugares errôneos.
A primeira menção de cidades as liga a Lameque e à fabricação de armas perigosas. Cidades atraem pessoas, muitas vezes incentivando comportamentos errôneos, onde há menos comunidade e mais esconderijo, e os pecados e crimes proliferam. A ganância e o orgulho são os principais pecados discutidos nesta parte da Bíblia, ambos ligados ao amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Lucas 16:13. Uma cidade próspera pode facilmente fazer com que as pessoas esqueçam que Deus criou tudo no céu e na terra. Às vezes, as pessoas começam a adorar suas habilidades e talentos, e edifícios altos frequentemente demonstram o orgulho humano e conquistas, indicando arrogância. Um excelente exemplo é a Torre de Babel, situada perto do rio Eufrates, na rota entre a Ásia, África e Europa. Nimrod, um grande caçador e guerreiro, a construiu, acreditando que o poder significava estar certo e que apenas as pessoas mais importantes sobreviviam. A torre deveria ser o edifício mais alto já feito pelos humanos. Um meio para exibir e afirmar o que os homens poderiam fazer, buscando fazer um nome para si mesmos. A maior ameaça a Jerusalém era a Babilônia, e no final, Nabucodonosor destruiu a cidade santa, incluindo seu templo, e levou seus tesouros, enviando o povo para o exílio por 70 anos. Deus permitiu isso porque o povo havia tornado Jerusalém como qualquer outra cidade, sem mais ser especial. O anjo convida João a testemunhar o julgamento dessa mulher maligna em Apocalipse 17, 1-2. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: "Vem cá, eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram adultério, e com ela os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A verdade infeliz é que isso não terminará bem para aqueles que se envolveram. A cidade de Babilônia, já mencionada, está sob um julgamento divino. Esse não é um evento trivial. Para qualquer cidade, especialmente uma cidade tão grande e significativa, sofrer o julgamento de Deus é algo de extrema importância. O destino de Babilônia será tão severo quanto o de Babel, com o qual compartilha uma trajetória semelhante de condenação. A cidade, que representa a grande realização do homem, receberá seu devido julgamento. No contexto bíblico, Babilônia carrega um significado crucial. Ela simboliza a infidelidade religiosa e a corrupção. Babilônia é um emblema de uma religião falsa que desvia as pessoas da verdadeira adoração a Deus, demonstrando traição espiritual e decadência moral. Este conceito é expresso no livro de Apocalipse, onde Babilônia é retratada como uma mulher enigmática que mantém relações corruptas com os reis da terra. Isso ilustra a deterioração moral e a corrupção das sociedades imersas em falsas crenças. No Apocalipse 17, 3-6, vemos a descrição desta mulher sentada sobre uma besta escarlate, coberta com nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando em sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imoralidade de sua fornicação. Na sua testa está escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ela está embriagada com o sangue dos santos e dos testemunhas de Jesus, os quais foram martirizados. Ao ver essa visão, eu fiquei estupefato. A prosperidade e o luxo podem levar à arrogância e à ganância, mas não podem nos proteger do castigo divino. O cálice de ouro representa as tentações e truques usados por Babilônia para conquistar e manter seu poder e para atrair outros para suas práticas terríveis.
Este lugar é notório por suas ações atrozes, pois ensina as pessoas a adorarem falsos deuses e a cometerem todo tipo de mal. Está cheio do sangue dos seguidores de Jesus e dos mártires, que foram tão numerosos que a cidade se embriagou com sua morte, nunca se satisfazendo com a quantidade. É chocante refletir sobre quantos cristãos foram mortos por aqueles que se dizem cristãos. Ao analisarmos essas profecias, vemos que esses eventos terríveis confirmam a verdade do Evangelho. Devemos ser cautelosos para não nos deixarmos enganar por religiões chamativas e lucrativas, mas sim evitar os segredos do mal e focar na verdadeira compreensão da piedade. Ao fazer isso, podemos aprender humildade e gratidão com o exemplo de Cristo. Quanto mais tentamos ser como Ele, menos propensos seremos a sermos enganados por falsos mestres. Em uma grande voz, o anjo proclamou: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Ela se tornou morada de demônios, prisão de todos os espíritos imundos e cárcere de toda a ave impura e abominável. Pois todas as nações beberam do vinho da paixão de sua imoralidade, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com o luxo sensível dela. Retribui-lhe conforme ela também retribuiu a outros. E dobrem-lhe a paga de tormento, de acordo com o que ela fez, misturando um duplo cálice de justiça perfeita para ela, na mesma medida em que ela se engrandeceu e viveu em luxo. Imponha-lhe tormento e luto. A grande Babilônia, que se orgulhou de sua posição e proclamou que nunca haveria luto ou sofrimento, enfrentará seu castigo. Em um só dia, suas aflições, calamidades, peste e fome virão sobre ela. Será consumida pelo fogo, pois o Senhor Deus é forte e poderoso para julgá-la. O julgamento de Babilônia já foi decidido por Deus. Um anjo descerá do céu, possivelmente Jesus Cristo, para derrotar os inimigos e compartilhar o Evangelho com todas as nações. A maldade de Babilônia foi imensa. Afastou-se do Deus verdadeiro, estabeleceu ídolos falsos e levou muitos ao erro espiritual. Babilônia usou sua riqueza e luxo para manter as pessoas atraídas e aprisionadas. O comércio espiritual que muitos utilizaram para enriquecer por caminhos pecaminosos é um grande problema. Há um claro aviso para aqueles que esperam pela misericórdia de Deus. Não apenas devem deixar Babilônia, mas também ajudar em sua destruição. Deus pode ainda ter alguns fiéis em Babilônia, mas eles serão chamados para fora. Aqueles que participarem dos pecados de Babilônia enfrentarão suas punições, e os reis e líderes políticos da terra, que viveram luxuosamente com ela, lamentarão e se afligirão ao ver a fumaça de sua queima, permanecendo a uma distância, temendo seu tormento, dizendo: ai, ai, a grande cidade, a forte cidade Babilônia. Em uma hora veio seu julgamento. Os mercadores da terra lamentarão e chorarão por ela, pois ninguém mais compra seus produtos: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, madeira aromática, marfim, madeira valiosa, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, perfume, vinho, azeite, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carruagens, escravos e vidas humanas. As delícias e os frutos desejados desapareceram e todas as coisas luxuosas e extravagantes se perderam para sempre. Os mercadores que enriqueceram com esses produtos se afastarão, chorando e lamentando em voz alta: ai, ai, a grande cidade que foi, vestida com linho fino, púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, a grande cidade agora está em ruínas. Em apenas uma hora, toda a vasta riqueza foi destruída. Capitães de navios, navegadores, passageiros, marinheiros e todos que dependem do mar mantiveram-se a uma grande distância e exclamaram ao ver a fumaça da sua destruição. Eles se perguntavam:
O que poderia se comparar a esta grande cidade? Jogaram pó sobre suas cabeças, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, da grande cidade onde todos os que tinham navios no mar enriqueceram com sua grande riqueza. Em uma hora, ela foi completamente devastada. Apocalipse 18, 9 a 19. As pessoas que choraram por Babilônia haviam desfrutado de seus prazeres e lucrado com seu comércio. Elas exaltaram os reis do mundo, levando-os à adoração de ídolos, o que permitiu que esses governantes maltratassem seus povos enquanto ainda seguiam Babilônia. Agora, os mercadores que lucraram com suas luxúrias e glorificaram seus pecados estão entristecidos. Os amigos de Babilônia participaram de seus caminhos pecaminosos e profetas, mas não quiseram enfrentar suas aflições. O espírito do anticristo é voltado para as coisas mundanas, e a tristeza deles se resume à perda de confortos terrenos. As pessoas não se lamentam pela ira de Deus, mas pela perda de suas riquezas. A riqueza e o esplendor dos ímpios não ajudarão em nada e apenas agravarão seu castigo. O foco aqui está em como não apenas as pessoas escravizadas, mas também as almas são tratadas como mercadorias, levando à perda de milhões de almas. Comerciantes abastados deveriam aprender que adquirir as riquezas ocultas de Cristo é muito mais valioso. Caso contrário, acabarão tristes, pois suas riquezas eventualmente desaparecerão, e tudo o que desejam será perdido com sua morte. Suas riquezas não lhes serão de ajuda. Eles enfrentarão não apenas o caixão e a decomposição, mas também um fogo inextinguível. O que traz alegria aos servos de Deus na terra, também alegra os anjos no céu. Os apóstolos se regozijarão com a queda de Babilônia. A queda de Babilônia foi um resultado da justiça de Deus e representa uma ruína final. Esse inimigo não os incomodará mais. Como um sinal de confirmação, devemos aprender com os erros que levaram outros à destruição e focar nas coisas celestiais, considerando a natureza efêmera das coisas terrenas. Será que os Estados Unidos são realmente Babilônia? Os anjos celebrarão a queda dessa nação outrora grande. As características de Babilônia realmente correspondem às dos Estados Unidos? Independentemente de os Etsil serem ou não como Babilônia, será uma das nações antigas que Deus julgará. Em Isaías 34, versículos 2 a 3, lemos: porque o Senhor está indignado contra todas as nações e a sua ira contra todos os seus exércitos. Ele os desmenuou, os entregou ao sacrifício, e o seu cadáver será lançado fora, e o cheiro dos seus cadáveres se levantará, e os montes se derreterão com o seu sangue. Os Estados Unidos serão uma das nações que virão a Sião adorar o verdadeiro rei. Isaías 2:2. Nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor será firmemente estabelecida como a mais alta das montanhas e será exaltada acima das colinas, e todas as nações irão até ela. Babilônia, a Grande, é apresentada como a maior potência mundial no final dos tempos, evidente pelo número de vezes que é mencionada neste livro profético. Portanto, deve ser claro para qualquer pessoa vivendo nos últimos dias saber quem é Babilônia, a Grande. Atualmente, os estudiosos de profecias estão divididos sobre a interpretação destes capítulos. A unidade entre o capítulo 17 e o capítulo 18 do Apocalipse revela que ambos falam sobre o mesmo poder político. Em Apocalipse 17:8, é claramente dito que a prostituta é a grande cidade, mencionada em Apocalipse 18. Esta cidade não se refere apenas à religião, mas sim a um poder político. Babilônia, a Grande, é como uma superpotência que controla a política, o dinheiro e a cultura nos últimos tempos. Qual país hoje controla mais a política, o dinheiro e a cultura?
Pode ser óbvio para muitos que o Ocidente é visto como Babilônia. No entanto, alguns acreditam que Babilônia pode estar em outro lugar, como no Oriente Médio. Analisando Apocalipse 17, 1 a 19, 4, aprendemos que Babilônia, a Grande, é a maior potência mundial durante os últimos tempos. Aqui estão os pontos principais. Primeiro, Babilônia, a Grande, possui a maior economia do mundo e controla a riqueza global. Segundo, Babilônia influencia a cultura mundial de maneira contrária aos valores cristãos. Terceiro, Babilônia terá o maior poder político no fim dos tempos. Quarto, Babilônia é considerada a mais poderosa militarmente. Essas características só podem ocorrer uma vez, e os Estados Unidos estão desempenhando esses papéis atualmente. Nenhum outro país na história controlou tantas nações como os EU. Os Estados Unidos estão em uma posição única, possuindo mais fontes de poder do que qualquer outro país no mundo. No livro do Apocalipse, Babilônia, a Grande, é retratada como a força mais poderosa dos últimos tempos. É tão poderosa que influencia a cultura e a economia global. Esse tipo de poder só foi visto uma vez na história, e é claro que os Estados Unidos detêm esse poder. Embora algumas partes da profecia ainda não tenham se concretizado, especialmente aquelas relacionadas à tentativa de Babilônia, a Grande, de matar cristãos ao redor do mundo, os detalhes existentes já confirmam que o resto também se cumprirá.